interessa e que nós chegamos aqui para ouvir a voz de Deus. Mateus 25, a partir do verso 14. Diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se, o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: O Senhor me confiou 5 talentos. Eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: O Senhor me confiou 2 talentos. Eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento, disse: Sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta aonde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: Servo mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque todo o que tem, mais será dado e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, eu vou repetir aqui de novo. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Irmãos, eu fico muito feliz de pregar nesse texto, porque esse texto aqui e Lucas 15, que fala da parábola do filho pródigo, são os 2 textos entre todos os textos da Bíblia que eu amo, que desde o início da minha mocidade na igreja foram as minhas primeiras pregações, foram os textos que eu mais busquei, que eu mais orei, que eu mais passei muito tempo, porque novo convertido, quando o pastor dizia, você vai pregar próximo mês, era todo dia, irmão, eu no texto, orando, lendo, buscando, tentando aprender. Então, foram 2 textos que ficaram na minha mente, que
vai ser comigo até o resto da minha vida, que é o filho pródigo e esse. Eu estava orando e pedi ao Senhor um texto. Não esperava que Ele me desse justamente esse texto. Se eu não me engano, eu acho que eu nunca preguei em Itaipu aqui esse texto. Sobre os talentos. Preguei sobre as virgens, preguei sobre o julgamento, que está no capítulo 25, mas não preguei sobre a parábola dos 10 talentos. Para vocês que entendem, Jesus ele falava por diversas vezes por parábolas. E o que é uma parábola, pastor? É quando Jesus ele pega algo figurado, algo alegórico, e ele quer falar de forma prática e fácil para que as pessoas entendam. Como assim? Se eu falar com um vendedor de carne sobre carne, ele entende bem, sim ou não? Mas se eu falar com um vendedor de carne sobre foguete espacial, ele entende? Não. Então Jesus ele conhecia as pessoas, ele conhecia as vidas que eram os seus ouvintes diários, aquelas pessoas que o acompanhavam e aquelas pessoas que ele falava frequentemente. E ele, por muitas das vezes, para facilitar o entendimento das pessoas, ele dizia uma parábola, para tratar de um assunto extraordinário, mas utilizava algo simples. E aqui nós vemos um texto que aos nossos olhos é algo fácil de compreender. Todo mundo que lê esse texto compreende aquilo que Jesus está querendo falar aqui. Olha que Jesus fala aqui que um homem, ele sai para uma terra distante e ele tinha servos, empregados, escravos. E ele tinha uma grande propriedade, ele tinha muitos bens. E ele pega o mais valioso que ele tinha, que eram os talentos, aquilo que era dele e que ele gostava, amava e o possuía, e ele pega aquilo e dá aos seus servos, os seus empregados. A um ele dá 5 talentos, a um ele dá 2 talentos e ao último ele dá 1 talento. Aqueles talentos eram de quem? Eram daqueles escravos? Eram do seu Senhor. E a Bíblia diz que ele dá os talentos de acordo com a capacidade de cada um dos seus empregados. E o que Jesus queria falar conosco através desta parábola, pastor? Simples. Jesus aqui fala sobre mordomia cristã. O que quer dizer isso? Nós que estamos aqui somos mordomos de Deus. Como assim, pastor? Não entendi. Quem aqui sabe um empregado, um mordomo, uma mulher que eu posso até dizer assim, uma criada, uma empregada, uma doméstica? É aquela pessoa que cuida daquilo que é do seu patrão, mas não é dela, nem dele. Ela cuida de uma piscina que é do seu patrão, mas ela não pode tomar banho. Ela cuida de um carro muito caro, mas ele não pode estar passeando no carro do patrão, porque o carro não é dele. E nessa noite, Jesus quer falar conosco acerca de tudo aquilo que Ele tem nos dado. Pare para analisar a sua vida hoje. Só de você fazer assim, ó, e respirar, é algo que Deus tem lhe dado. Só de você passar a mão no seu corpo e pegar na sua roupa, é algo que Deus tem. Só de você estar sobre um teto, seguro do frio da noite, com um cobertor, ainda que tenha muita muriçoca, aquilo que você está, foi Deus que lhe deu. Se você tem alguma aptidão, algum talento, sabe tocar, sabe cantar, sabe pregar, sabe fazer muitas coisas na vida, se você é um bom profissional, e talvez alguém olhe para você e diga assim, esse cara tem talento. Isso aí, quem lhe deu foi Deus. E Deus deu a cada um algo.
Então todos que estão aqui, do pequeno ao maior, tem algo que Deus lhe deu. Para que, pastor, Deus me deu? Para mim ficar só para mim? Para mim esconder? Ou para mim fazer algo com aquilo que Deus me deu? Primeira lição que nós temos que aprender nessa noite. Tudo o que nós temos. Então nunca queira ser egoísta com aquilo que Deus lhe deu. Porque não é seu, é de Deus. Não possuímos casa, não possuímos carro, não possuímos dinheiro no banco, não possuímos contas, está até no seu nome, mas não é seu, porque quando você morre, você vai sozinho, então vai ficar para outro, e não é seu. Deus só te deu, para você usufruir daquilo que é dele. E pare para analisar o quanto Deus tem sido bondoso. Quantos queriam ter as suas pernas e não possuem pernas? Quantos queriam ter a sua boca para falar, mas não conseguem porque a sua garganta não sai mais som? Quantos queriam ter a sua audição para ouvir esta pregação, mas não conseguem ouvir? Quantas pessoas queriam o seu emprego, que tanto você reclama, mas não possui emprego? Quantas pessoas queriam ter uma família, filhos, esposa, marido, mas não tem? Então pare para analisar. Aquilo que Deus te deu e que Ele me deu, nós temos feito bom proveito? Nós temos verdadeiramente cuidado daquilo que Deus nos deu e empregado ou colocado para desenvolver aquilo que é dele? Porque a Bíblia diz que o Senhor, quando dá os talentos, talento no hebraico era como o dinheiro que nós usamos. E um talento equivalia a 6.000 denários. Um denário equivale a um dia de trabalho de um escravo. Então, um escravo que recebia um talento, ele recebia em suas mãos um pagamento de 6.000 dias de trabalho. Então não era algo simples. Aquilo que Deus te dá tem valor. Aquilo que Deus me deu tem valor. O problema nosso é que nós não temos valorizado aquilo que Deus tem nos dado. Há pessoas aqui novas, mas há pessoas aqui já de uma certa idade. Eu lhe pergunto e responda para Deus. O que tem feito para Deus durante sua vida? O que você tem feito para o seu Senhor com aquilo que Deus te dá? Há pessoas que Deus dá 5, há pessoas que Deus dá 2, há pessoa que Deus dá 1, mas Deus lhe deu algo. E aquilo que Deus te deu, o que você tem feito com isso? Você tem colocado e tem batalhado para granjear mais talentos? E essa parábola, irmão, ela é muito ampla. Eu poderia falar de muitos assuntos aqui. Deus, Ele nos salvou, sim ou não? Sim, nos chamou. E agora nós temos a salvação. Ele nos deu com a salvação o Evangelho. E o Evangelho tem que ser compartilhado. Para quê, pastor? Para que eu consiga ganhar mais vidas. E quanto mais vidas, mais eu tenho como apresentar diante do meu Senhor mais talentos, mais bens, mais maravilhas que Deus tem me dado. E se você fosse fazer uma retrospectiva do ano 2020, o que você fez com aquilo que Deus te deu durante esse ano? Pense. Se Deus nessa noite fosse acertar as contas conosco, porque a palavra diz que o Senhor daquela terra vai chegar em um dia que ninguém estava esperando. Chega de surpresa. E se hoje à noite você fosse prestar contas com aquilo que Deus te deu?
Você ficaria em dívida? Ou você teria um saldo positivo? Quantas pessoas estão nas igrejas, irmãos? E durante todo um ano não conseguiram compartilhar nada de Deus com alguém. E tem muitas maneiras de compartilharmos algo de Deus com as pessoas. Trazendo uma palavra, abençoando uma família com algo não perecível para abençoar a sua casa. Ajudando naquilo que podemos ajudar. Fazendo aquilo que o nosso Senhor faria com aquilo que é seu. Porque o servo, quando recebe o talento, ele recebe da mão do seu Senhor, é do seu Senhor. E se nós hoje fôssemos analisar que Jesus, ele se entregou na cruz do Calvário por nós, nos salvou, deu para nós dons, deu para nós o seu Santo Espírito para habitar em nós, foi ao céu, mas ele vai voltar para prestar conta conosco. E quando ele voltar para prestar conta, como é que vai estar a nossa conta? Será que nós receberemos o nosso Senhor e vamos direto até ele e dizer: Senhor, o Senhor me deu 5, aqui tem mais 5? Porque a Bíblia diz que foram os servos que foram até o Senhor apresentar as suas obras, apresentar aquilo que o seu Senhor lhes deu. Não se esqueça, a salvação não é por obras. Jesus pagou o preço já. Eu não preciso fazer nada para ser salvo. Mas sem obras não há salvação. Se nós não fizermos nada no reino de Deus, se nós não fizermos nada para o nosso Senhor, se nós não utilizarmos aquilo que Deus nos deu para a glória dele, infelizmente, nós vamos chegar diante dele como aquele servo que só tinha um talento, e vamos dizer a mesma coisa: Senhor, eu escondi o teu talento, eu guardei o teu talento. Quantas pessoas têm talentos maravilhosos e não estão fazendo nada com eles? Estão parados, enterrados, guardados. Mas o talento foi Deus que te deu, é para você usar. E por que você não está usando? O que é que está acontecendo conosco? Há um detalhe nessa parábola muito importante, que quando aqueles empregados vão apresentar os talentos que granjearam, a Bíblia diz que assim que o seu Senhor depositou os talentos nas mãos deles, imediatamente eles foram trabalhar para adquirir mais talentos. Quando você aceitou a Cristo, quando Jesus regenerou você, naquele exato momento, a partir daquele exato momento, agora é seu dever trabalhar para o reino. É seu dever e meu trabalhar para Jesus, fazer algo por aquele que já fez tudo por nós. E eu lhe pergunto: você tem feito algo para Deus? Eu vou martelar nessa tecla até você entender. Você tem feito algo para Deus? Como está a sua vida? Porque a prestação de contas vai vir e é para todo mundo. Imagine só aquele que tinha um talento. Vou mudar aqui essa pilha porque está falhando muito. Pronto, resolveu. Imagine só aquele servo que tinha um talento e não fez nada, enquanto aquele que tinha 5, que era muito mais difícil aumentar a quantidade, porque 5 talentos, eu falei que cada talento custava equivalente a 6.000 denários. Aquele homem recebeu 5 talentos. 5 vezes 6.000 dá 30.000 denários. 30.000 dias de trabalho estavam nas mãos dele. Deus confiou a ele uma coisa muito grande, para que ele granjeasse e fizesse acontecer mais.
E se fosse eu e você que recebesse esse talento de forma grandiosa, será que nós teríamos coragem de trabalhar e fazer acontecer muito mais? Porque um dos servos recebeu um único talento e quis escondê-lo. Então saiba de uma coisa: todo mundo que está aqui recebeu um talento de Deus. Você tem algo de Deus na sua vida, que é para você fazer, para louvar e engrandecer a Ele, porque Ele confiou a você. Berg, em algumas situações, ele fala que um embrião fecundou em um óvulo. E ele tem razão. A Bíblia diz no Salmo 139 que Deus viu o nosso corpo ainda informe, sem forma. Você está aqui porque Deus confiou a você o seu talento. O seu prova para eu provo. Você não precisaria estar aqui, ou eu. Teria mais de 3 milhões de pessoas melhores do que eu e do que você para estar aqui. Mas Deus escolheu você. Deus escolheu a mim. Para quê? Porque há uma corrida. Há uma corrida. Quando seu pai e sua mãe se conheceram e se casaram e tiveram seu relacionamento, houve uma corrida de um embrião. Esse embrião era você. Com mais de milhões e milhões de embriões. E Deus te deu força e me deu força para que nós conseguíssemos chegar primeiro do que todos, entrarmos na barreira do óvulo, para que fôssemos gerados no útero da nossa mãe e chegássemos a ter vida. Então só de você estar vivo e eu estar vivo aqui hoje é prova suficiente de que Deus nos ama e nos escolheu para nos colocar em um lugar que agrada a Ele e nos entregou talentos. Você não está aqui por obra do acaso, não. Foi porque Deus conheceu você antes que você chegasse nesse mundo e Ele te deu força e me deu forças para que nós conseguimos vencer aquela grande corrida que nós enfrentamos sem consciência, porque a consciência, a vontade e o desejo era de Deus em nós, para que conseguíssemos sair e ganhar vida. Talvez seu pai e sua mãe, ou meu pai e minha mãe, quisesse um filho melhor do que nós somos. Talvez a sua esposa ou minha esposa quisesse um marido melhor do que nós somos. Talvez seu filho ou sua filha quisesse um pai ou uma mãe melhor do que vocês são. Mas foi Deus que escolheu vocês para serem o que vocês são hoje, para que vocês possam dar frutos e colocar. Deus tem confiado a cada um de nós. Então não é em vão. Deus nos escolheu. Deus escolheu você. Sim, você, cheio de defeitos, imperfeito. Foi Deus que te escolheu. Talvez se fosse para mim escolher, eu não escolheria você. Mas Deus não. Deus te escolheu e Ele tem um propósito na sua vida. E por mais que você queira fugir deste propósito, Ele te trouxe aqui nessa noite para dizer em alto e bom som: eu te escolhi, que te chamei, foi eu que permiti você chegar até aqui para ouvir de mim. Eu tenho planos e projetos, talentos para entregar nas tuas mãos, para que você possa trabalhar, granjear, ganhar outros talentos, para no dia da prestação de contas, quando eu chegar diante de você, você possa dizer: meu Senhor, eu te vi aqui, Senhor, 5 talentos, aqui estão mais 5 que batalhei, granjeei, fui atrás. E Ele vai dizer para mim e para você: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, mas no muito eu te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor, se alegra comigo, vive comigo. É isso que Deus tem para nós, irmãos. Às vezes não conseguimos enxergar o propósito e o plano de Deus para as nossas vidas, mas este é o plano de Deus para você. Deus não fez um plano para que você continuasse com essa vida que você leva, sem sentido, dia após dia, nada muda.
só esperando o dia da sua morte. Não! Deus te escolheu para um grande propósito. Deus te chamou para uma grande trajetória. Cabe a nós enxergarmos aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. E são valiosos os talentos que Deus tem nos dado. Outro detalhe muito importante no texto. Jesus diz que na parábola o Senhor diz assim: servo bom e fiel. Não é assim? Porque para Deus não serve só um servo bom, nem também para Deus serve só um servo fiel. O servo tem que ser bom e fiel. Bom por quê? Bom porque ele faz para o seu Senhor com excelência. Bom porque ele faz o melhor. Bom porque ele se dedica para fazer a diferença diante daquilo que o seu Senhor tem lhe dado. E fiel por quê, pastor? Porque ele é fiel em fazer diligentemente. Ele é fiel em fazer todo dia, constante, sem desistir, com fidelidade. Então o servo de Deus tem que ser bom e fiel. Você tem que fazer as coisas para Deus como que se fosse para o próprio Deus. Você tem que fazer algo na obra de Deus como se você estivesse vendo Deus diante de você e você dizendo: Senhor, o Senhor está diante de mim, eu farei o melhor. Se você pode participar de 3 cultos por semana, você tem tempo, participe, faça o melhor, se dedique. Se você pode chegar a um clamor de meio-dia, faça o melhor, se dedique. Se você pode ser dizimista da casa de Deus, faça o melhor, se dedique. Se você pode contribuir com a obra do Senhor, faça o melhor, se dedique. Se você pode participar dos evangelismos com toda a igreja nas ruas, faça o melhor, se dedique. Se Deus lhe deu talentos, faça o melhor, se dedique. Por quê? Porque fazer de todo jeito para Deus não presta. Fazer pela metade para Deus não vale. Tem que ser bom. Deus tem que ver algo bom sendo feito por nós e se agradar com isso. E além de ser bom, ser fiel. Não adianta você fazer para Deus hoje bom e amanhã fazer ruim. Não adianta você esse mês fazer a vontade de Deus e chegar junto e no próximo mês não deu. Não. Fidelidade é ser constante, perseverante. Todo dia. Eu oro todo dia. Eu leio a Bíblia todo dia. Eu busco meu Deus todo dia. Eu me dedico na obra de Deus todo dia. E não quando dá. E não quando não tem nada importante para me fazer, eu vou fazer isso aí. Não. Somos servos. Não temos vontade própria. Somos servos. Quem manda em nós é o nosso Senhor. Então temos que fazer o melhor e com fidelidade. Sabe qual é um dos maiores problemas hoje da igreja? Que a igreja atual não é mais fiel a Deus. Qualquer coisinha tira a sua fidelidade e a minha. Qualquer ventinho balança o nosso barco e a gente agora não quer ser mais fiel a Deus. Qualquer proposta de Satanás nos chama a atenção e nós queremos logo ir para o mundo. Nós fomos chamados para ser fiéis, ter fidelidade ao nosso Senhor. Não faça pela metade. Não faça de todo jeito. Faça sem força. Provérbios vai nos dizer que Salomão escreveu lá para nós: tudo o que vier em suas mãos, faça com todas as suas forças. Paulo vai dizer nas cartas que escreveu: façam para o Senhor. Façam como que para o Senhor aquilo que vocês fariam para o seu patrão.
aquilo que vocês faziam para alguém, como para Deus. Sempre que você for fazer algo, faça o melhor. Não faça pela metade, não. Se é para Deus, faça o melhor. Sabe por que eu digo isso? Porque tem pessoas que nas empresas, para os seus patrões humanos, eles fazem o melhor, vão além das suas forças. É para trabalhar até 6 da noite, eles vão até as 7, nem reclama. E nem pede no final do mês: ei, passou 1 hora, eu quero mais um dinheiro. Não pede não. Pelo contrário, faz o melhor. E para Deus, irmãos, a gente não quer fazer o melhor. Para Deus a gente começa logo a reclamar. Senhor, tem tanto irmão na igreja, o Senhor quer logo eu que eu vou. Tanta gente na igreja, o pastor chama logo eu. Tanto irmão para fazer. E porque tem que ser eu, tem que ser você. Porque Deus lhe chamou para ser um servo bom e fiel. Tem que ser eu, porque Deus me chamou para me ser um servo bom e fiel. Só bom não dá certo para Deus. E só fiel também não, porque tem pessoas que são fiéis. Tem pessoas na igreja que são fiéis para Deus. Todo mês abençoa a obra. Todo dia está no culto. Todo clamor de meu dia chega na igreja. Quando o pastor precisa, estou junto. Mas não faz o melhor. Faz só para preencher tabela. Pode fazer mais, mas faz questão de fazer só aquele pouquinho. Tem pessoas, olha o que eu vou lhe dizer aqui. Aí isso aqui alguém vai abrir o olho. Vocês lembram de uma viuvinha na Bíblia? Que a Bíblia diz que estavam em um culto e as pessoas vinham colocar as suas ofertas. Os ricos da igreja vinham lá e colocavam suas ofertas. As pessoas que tinham condição financeira vinham lá e colocavam sua oferta. E veio uma viuvinha, não tinha marido, pelo jeito não tinha filhos, com algumas poucas moedas. E a Bíblia diz que Jesus estava olhando, atento para a oferta que o povo estava ofertando. Jesus está atento para a nossa adoração, para a nossa dedicação a Ele. E a Bíblia diz que quando aquela viuvinha coloca as ofertas, Jesus diz: ei, de todos aqui hoje, a maior oferta foi o dessa viuvinha. Mas pastor, foram só moedas, mas o que ela tinha de melhor, ela depositou naquela cesta. Tem pessoas que estão na igreja, podem fazer muito mais para Deus, mas se privam e se resumem a fazer só aquele tantinho. Não, minha obrigação é só essa mesmo. E podem fazer mais. E quem está vendo isso, pastor? Deus. Deus vê aquelas pessoas que podem ir mais e vão só na metade do caminho. Deus está vendo aquelas pessoas que podem abençoar mais e seguram a mão porque tem o próximo mês e já fez o que deveria fazer esse. Deus está vendo, e para Deus o que importa é a qualidade e não a quantidade. Imagine só se Deus pedisse para nós. Ele não vai pedir, ou Ele pede todo dia. Mas imagine só se Deus pedisse para nós hoje: eu quero o seu a partir de hoje. De tudo que chegar na sua vida, de tudo que chegar na sua família, de tudo que acontecer na sua história, eu quero que você me dê a metade para mim. E aí, irmão? Ia ter um bocado de crente que ia sair da igreja hoje. Não, Jesus, é muita coisa. A metade? Dá não. Mas quem foi que nos deu? De quem é? O problema nosso é que nós queremos agarrar aquilo que Deus nos deu e não queremos compartilhar com ninguém. Não queremos levar o evangelho. Deus te deu uma palavra e você não quer compartilhar com as pessoas que estão em sua volta. Deus te deu talentos para você usar na obra dele e você está segurando e enterrando o talento. Deus te deu recursos muito maiores do que muitos irmãos da igreja, mas você segura os recursos porque você pensa que é seu. Deus está vendo. Seja um servo bom e fiel. Faça para o seu Senhor. É dessa forma que Jesus quer de nós. Porque um dia vamos prestar contas com Ele. E Ele vai perguntar para nós, ou para mim: Thales, e aquele carro que você tinha? O
que você fez com ele na obra? Você dava pelo menos uma carona no irmão quando ele precisava? Você pelo menos colocava à disposição da obra de Deus quando tinha um culto ao ar livre, um culto de missões? Você dizia: ei, conta com o meu carro. Eu não vou não, mas meu carro está à disposição. Você fazia isso? E aí, irmão, se Deus fosse perguntar algumas coisas para nós hoje aqui, a gente ia ficar logo sem graça. Porque a gente acha que é nosso. A gente se apega a tanto a essa terra aqui que a gente se esquece que é de Deus. Tem gente que está fazendo, sabe o quê? Documentos. Por certo, está achando que vai morar em Marte. Ou no outro planeta. A vida é só uma. Depois que descer a sepultura, tchau. A Bíblia diz que depois da morte, segue-se o juízo. O que é isso, pastor? Depois que você morreu, é direto. Acerto de contas. E aí? Aquilo que Deus tem te dado, você tem? Ou você tem? Quem não lembra da multidão? Estou concluindo, tenho 3 minutos. Jesus multiplicou o pão para a multidão em peixe, não foi? Quem lembra dessa multiplicação? Teve 2. Só que uma das multiplicações dos pães, a Bíblia diz que um jovem, uma criança, ela tinha o que em mãos? Peixes e pães. Quantos? Quantos pães? Quantos peixes? 2. 5 pães e 2 peixinhos. Quem tem menino pequeno ouve essa música todo dia em casa. 5 pães e 2. Se aquele menino fosse egoísta, é o quê? Os meus pães? Os meus 2 peixes? Eu não dou não. Jesus está pedindo: dou não, é meu. Não dou. Eu tenho o direito de não dar, é meu. E aí? Ele fez isso? Pelo contrário, levaram os pães e os peixes para Jesus. Jesus colocou no balaio, levantou para cima e orou: Pai, graças te damos. A multidão era de mais de 5.000. Ele só tinha 5 pães e 2 peixes. Ele disse assim: Pai, graças te damos. E eu imagino aquela multidão pensando: esse cabra é doido. Como é que o cabra sobe um balaio com 2 peixes e 5 pães e agradece a Deus, tendo em vista que tem uma multidão com fome, querendo comer? Quando desce, eles agora sirvam a eles 5 pães, 2 peixes, deram para alimentar mais de 5.000 pessoas, ao ponto de sobrarem 12 cestos cheios do que sobrou. Aquela pequena oferta que você deposita na igreja, aquele seu dízimo que você investe na obra, a vez que você vai para um evangelismo e chega perto de alguém e diz: você já ouviu falar de Jesus? Você sabe que Ele nos salvou e que Ele tem vida e vida com abundância para você? Às vezes que você se esforça para chegar num culto, é você colocando diante de Deus poucos pães e alguns peixes, e Deus multiplicando para muita gente. Então, irmãos, tudo que fazemos na obra de Deus, Deus está registrando. Deus está vendo que estamos trabalhando, estamos granjeando e multiplicando. E naquele grande dia, quando Ele vir, e Ele vai prestar contas comigo e com você, Ele verá e dirá: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, mas no muito te colocarei. Seja fiel a Deus no pouco. Deus não pede muito da gente não, irmão. Deus pede pouco. Pare para analisar, é pouco. Seja fiel no pouco. Seja fiel no pouco. Mesmo sendo pouco, na sua visão para Deus, está valendo a pena. Esses dias eu pregava no tabuleiro, e uma irmã bem carente disse assim: pastor, eu não dou o dízimo não, porque eu tenho vergonha. Eu disse: por quê, irmã? Porque meu dízimo é tão pouco, pastor. Eu tenho vergonha. Eu nunca dei o dízimo. Eu disse: irmã, o seu dízimo é quanto? Ela disse: pastor, vai dar R$10. Quantos por cento é seu dízimo? Ela disse: 10% que eu dou. Aí eu disse assim para ela: irmã,
Se uma pessoa der R$1 milhão, mas ele está dando o dízimo dele é quanto? 10%. O dízimo dele é o mesmo que o seu, porque para Deus é a mesma porcentagem. 8, R$1, R$2, R$1 milhão. O que não importa não é a quantidade, é o que, pastor? É qualidade. Se você entender isso aqui hoje, eu ganhei a noite. Entenda, não é quantidade. Se um dia alguém chegar para você, você tem que dar tanto. Repreenda em nome de Jesus. Está sendo usado pelo diabo. Deus não pede. Deus não nos constrange. Pelo contrário, aquele que dá, dê com alegria. Sem pesar. Dê porque quer. Faça porque quer. Chegue para adorar a Jesus porque você tem desejo de adorar a Jesus. E não porque é um pregador que vai pregar. Vá porque Jesus está lá. Faça porque é para Cristo. É dessa forma que nós vivemos. É dessa forma que tem que ser. Aqui eu concluo. Não deu para falar sobre a preguiça do servo. Tem muito crente preguiçoso, né, irmão? Deixa para outro dia. Quem sabe lá na frente a gente prega sobre isso. Não seja preguiçoso. Não seja. Seja fiel. Não enterre aquilo que Deus te deu. Vamos ficar de pé, vamos orar. Já deu os avisos, 9:02. Oh, coisa boa. Vou fazer assim toda a vida. Primeiro os avisos, depois eu prego. Próximo mês nós vamos recolher as caixinhas. E vamos ver a quantidade de quanto conseguimos ajudar nossos irmãos. Eu tenho uma notícia triste para dar, eu não avisei, outra avisa. Esse mês não conseguimos ajudar nenhuma família carente. E olha que a nossa igreja é grande, viu? Mas infelizmente não conseguimos. Quero em Deus conseguir próximo mês ajudar. Porque esse mês não. Nós vamos ajudar mesmo com as finanças. Porque sacolão e alimentos não perecíveis não conseguimos esse mês. Mas se Deus quiser, vamos conseguir. Tem, então a gente pode ver para ir, né? Alguém em nosso meio, escute bem a pergunta. Há alguém em nosso meio hoje aqui, no culto, que decidiu servir a Jesus? E a partir de hoje quer dizer assim, a partir de hoje, pastor, eu sou um servo de Deus. Eu quero servir a Deus, eu quero me dedicar ao Senhor. Eu sei que é isso que Deus tem para mim. Se houver alguém em nosso meio que quer, eu lhe convido a você vir até aqui à frente e eu vou orar por você, com toda a igreja. E a partir de hoje, você servirá a Cristo com toda a sua vida, com todo o seu ser e com toda a sua história. Há alguém em nosso meio que quer entregar? Daniel quer? Oh, glória! Tem mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus ou quer voltar a caminhar com Cristo? Se quiser, venha. Já tem um aqui. Há alguém? Vou perguntar mais não. Não há? Vamos orar para o Daniel. Tu quer servir a Jesus bem direitinho, Daniel? Bom e fiel? Tá certo. Comportado? Glória a Deus. Quando o pastor chamar a atenção, você vai obedecer, né? Tá certo. Vamos orar mais por você, viu? Deus Santo querido, nós te louvamos, Senhor, nessa noite, te exaltamos e te glorificamos. Apresentamos, Senhor, diante de ti esta criança que ouviu a tua palavra, Senhor, refletiu em seu coração e decidiu
e quer servir ao Senhor. Ser um servo bom e fiel. Toma em tuas mãos, Senhor, a vida do Daniel. Que esta criança que hoje está com este propósito em seu coração, possa continuar com este propósito até o dia da sua vinda. Não permite, Senhor, nada, nem ninguém tirar este propósito do coração desta criança. E mesmo quando ela envelhecer, casar, ter filhos, se assim o Senhor não voltar, ela possa sempre lembrar deste propósito em seu coração, de servir ao Senhor com toda a sua vida. Te louvamos, Senhor, e apresentamos esta vida diante de Ti. Escreve seu nome no livro da vida. Nós te exaltamos por tudo nessa noite, pela Tua santa palavra. Nos ajuda a ser servos bons e fiéis. Nós precisamos se dedicar a Ti mais e mais. Leva o Teu povo para casa em segurança, nos dá uma noite tranquila. Toma em Tuas mãos as famílias, vem fazendo maravilhas e toma o encerramento desta campanha em Tuas mãos. Te apresentamos tudo isso em nome de Jesus e te agradecemos. Amém. Estenda vossas mãos. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre, que todos digam amém. Pai do Senhor, Daniel. Ô glória.